Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, agora a gente vai dar início ao nosso capítulo 3 da apostila, que é operações ou leis de composição interna, tá? Resumindo, a gente vai usar praticamente toda aquela parte de aplicação e vai para desenvolver o capítulo agora de operação. Por quê? O que seria uma operação? Antes de a gente falar da definição de operação, observe esses dois exemplos aqui, ó. A gente pega uma aplicação F, que vai desse produto cartesiano aqui dos naturais, onde a aplicação F ela pega o par ordenado xy e ela faz a adição de x mais y. E aqui também a gente pega a aplicação que vai do produto cartesiano dos ciais e a gente define a aplicação F de xy como produto de x vezes y. Essa operação aqui ela vai ser chamada de operação de adição sobre os naturais e essa operação de multiplicação dos ciais. Então, o que seria a definição de operação? Operação nada mais é do que uma aplicação. Então, é uma aplicação que faz o seguinte: ela associa um par ordenado xy no domínio a um elemento do contradomínio, onde esse domínio vai ser o produto cartesiano desse conjunto, por exemplo, o conjunto E, e o contradomínio também é um conjunto E. Então, ele pega dois elementos do meu conjunto E, um par ordenado do conjunto E, e ele leva um outro elemento do conjunto E, através de uma determinada lei, né? De uma determinada regra, que vai ser chamada de operação. Então o que vai ser uma aplicação? O que é uma operação? É toda aplicação que sai do produto cartesiano de um conjunto não vazio no próprio conjunto E. Ou seja, você pega dois elementos do conjunto E e leva um elemento do conjunto E. Toda operação F sobre E associa um par xy a um elemento, que eu não sei que elemento que é, eu coloquei x estrela y, tá? Ou seja, F de xy é igual a x estrela y. Então, o que essa operação faz? Ela pega essa aplicação, ela pega esses dois elementos xy e associa um novo elemento. Esse conjunto E é um conjunto que a gente vai falar que ele é um conjunto munido dessa operação estrela. Dentro desse conjunto, ele possui essa operação estrela. A gente vai ver que determinados conjuntos não possuem determinadas operações. E x estrela y chama-se a composta de x e y pela operação F. Então, ela chama a composta. Aqui é só umas notações. Outras notações que a gente costuma fazer, a notação de operação. Então, a gente vai ver várias notações para operação. Tem a notação aditiva, multiplicativa, de composição. Às vezes vocês vão ver símbolos, como triângulo, esse x, esse círculo com um mais no meio, esse símbolo aqui quando é perpendicular. Vai ter várias notações para indicar quando é uma operação. Então, nada mais é uma operação do que uma aplicação que associa um par ordenado xy a um novo elemento do contradomínio, que é o próprio conjunto E. Esse novo elemento ele é formado pela essa operação, né? Que é, no caso, eu coloquei estrela, que é x estrela y. Vamos ver agora alguns outros exemplos de operação. Então vamos lá, outros exemplos de operações. Lembrando que operação nada mais é uma aplicação que associa dois elementos de um determinado conjunto a um novo elemento desse conjunto, certo? Agora, essa operação aqui que eu defini, pego do produto cartesiano dos naturais e materiais, eu defino o seguinte: como eu pego dois pares ordenados, onde eu faço o primeiro elevado ao segundo, ou seja, a operação de potenciação. Isso é uma operação. Essa outra operação, ó, do produto cartesiano dos racionais, onde esse racional aqui é não nulo, levando nos racionais. Você pega xy, você faz a operação xy igual a x sobre y. Por isso que eu coloquei diferente de 0 para o y poder estar aqui no denominador. Essa outra operação, F do produto cartesiano dos inteiros nos inteiros, definido como pego dois pares ordenados e eu faço a diferença entre eles. Observa, aqui, caneta vermelha. Observe o seguinte, pessoal: se aqui eu tivesse colocado os naturais nos naturais, essa operação não iria fazer sentido. Por que não iria fazer sentido? Porque se eu faço a diferença entre dois números naturais, não significa que a diferença entre dois números naturais vai continuar sendo natural.
Por exemplo, se o x for maior que y, por exemplo, x menor do que y, quer dizer, não vai ser, porque essa diferença vai ser um número negativo que não está nos naturais. Então essa operação só faz sentido se a aplicação for uma aplicação válida, né? Fazer corretamente. Olha essa aplicação agora. Esse conjunto, lembra? Esse conjunto que é? Mn iniciais. É o conjunto que? Das matrizes, né? Das matrizes de ordem n, onde as entradas são reais. Eu pego um par ordenado, duas matrizes, e eu defino a aplicação como sendo a operação da adição de matrizes. A mesma coisa aqui para essa, do conjunto das matrizes, só que agora eu pego o quê? O produto de matrizes. Eu também posso definir uma aplicação da composição, a operação de composição de funções. De que jeito? Eu pego o conjunto formado por todas as funções que vai dos reais, tá? A gente costuma usar essa notação aqui, ó. Coloca os reais, aí coloca aqui em cima os reais, como se fosse. Ou seja, o conjunto formado por todas as funções que vai dos reais nos reais. E eu defino essa nova aplicação φ. Essa nova aplicação φ, ela faz o seguinte: ela pega dois elementos, ou seja, pega um par ordenado desse produto cartesiano. Lembrando que esse conjunto e esse conjunto aqui é o mesmo, na verdade, são um conjunto formado por quem? Por funções. Ele pega duas funções e essa aplicação φ, ela faz o quê? Ela faz a composta, F composta com G. Então essa daqui, essa aplicação φ, ela vai ser chamada o quê? De operação de composição de funções, certo? Agora, visto essas operações, algumas básicas que eu já comentei, agora a gente vai ver algumas propriedades dessas operações. As propriedades vão ser associativa, comutativa, elemento neutro, simétrica, distributiva, tá? Então a gente vai começar pela associativa. A maioria de vocês já lembram, né, da propriedade associativa. O que significa falar que uma operação é associativa? Uma operação é associativa. Então vamos pegar um conjunto E e vamos munir ele de uma operação estrela. Tá? Então a gente tem um conjunto E e tem uma operação estrela dentro desse conjunto E. Aí eu pergunto assim para vocês: quando que essa operação é associativa? Quando que essa operação é associativa? A operação tem que ser associativa, tá? Quando? Quando eu pegar quaisquer três elementos desse conjunto E e eu fizer o seguinte: peguei x, y e z, quaisquer três. X, estrela, entre parênteses, y, estrela, z, tem que ser igual a, entre parênteses, x, estrela, y, estrela, z. Ou seja, essa operação significa o quê? Que não importa onde você coloca o parênteses, o resultado sempre é o mesmo valor. Ou seja, se eu tirar o parênteses, tanto faz eu fazer aqui primeiro e depois aqui, ou fazer esses dois primeiros e aqui. Não importa a ordem que você vai realizar a operação. Você vai ver que quando a operação não é associativa, a utilização do parênteses é útil, porque senão o resultado pode ser diferente, tá? Então vamos ver alguns exemplos de associativo. Então vamos ver agora umas propriedades não, agora os exemplos de quando a operação é associativa. O primeiro exemplo é a adição e multiplicação sobre todos os conjuntos numéricos, os naturais, inteiros, racionais, reais e completos. A operação de adição e multiplicação desses conjuntos ela é associativa. Por quê? Por exemplo, pegar nos naturais, para quaisquer três elementos, qualquer três números naturais, se você fizer x mais y mais z é igual a x mais y mais z, certo? Nos naturais. Vale para os reais, para os inteiros, vale para qualquer outro conjunto numérico. E para multiplicação também, para quaisquer três números reais, x vezes y vezes z é igual a x vezes y vezes z. Então, quando você quer justificar uma propriedade associativa, você tem que verificar que esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, certo? Na associativa. Adição e multiplicação do conjunto das matrizes de ordem n. Então, a gente sabe que essa propriedade é associativa. Por que ela é associativa? Para quaisquer três matrizes que você pegar, A mais B mais C vai ser igual a mais B mais C, e o produto de A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C. Então, satisfaz essa propriedade, ela é associativa. Composição também de funções. Se eu pego lá o conjunto de todas as funções dos reais e dos reais, a composição é uma operação associativa. Por que
a composição da operação associativa? Quando eu pegar três funções f, g e h, se eu fizer f composta com g composta com h, é a mesma coisa que f composta com g composta com h. Então lembra, sempre quando você quiser mostrar que é associativo, você tem que mostrar que esse lado é igual a esse. Agora, dois contra-exemplos. A potenciação sobre os naturais não é associativa. Não é associativa. Por exemplo, se eu pegar 2 elevado a 3 elevado a 4, 2 elevado a 3 elevado a 4, certo? Ou seja, potenciação é potenciação. Se ela fosse associativa, você teria que ter 2 elevado a 3 elevado a 4 ser igual a 2 elevado a 3 elevado a 4, certo? Não poderia alterar o valor. Mas olha só, o que significa isso? 2 elevado a 3 elevado a 4. Usando aquela regrinha de potenciação, você multiplica aqui, então vai ficar 2 elevado a 12. Agora, se você fizesse 2 elevado, entre parênteses, 3 elevado a 4, 3 elevado a 84. 81, quer dizer, então daria 2 elevado a 81. Diferente. Então essa propriedade não é associativa. Essa operação não é associativa. A divisão também nos reais não é associativa. Não é associativa. Então o parênteses é útil na hora de você resolver uma divisão, porque essa operação não é associativa. Olha só. Se eu pegasse esse número aqui, ó, 24 dividido por 4 dividido por 2. Se eu não colocasse o parênteses, certo? Para indicar qual operação que você fizesse primeiro. Se você fizer 24 dividido por 4 dividido por 2, é 24 dividido por 2, que é 12. Se você fizer 24 dividido por 4 primeiro, que dá 6, e depois dividir por 2, dá 3. Ou seja, diferente, né? O resultado. Então essa propriedade, essa operação não é associativa. Certo? Então lembrando, para ser associativa, quando uma operação é associativa, o uso do parênteses não importa. Por que não importa? Porque tanto faz se eu faço as duas primeiras, depois a última, ou faço a primeira com as duas últimas, a operação não importa. Agora, quando a operação não é associativa, a utilização do parênteses torna-se necessária. Por que ela torna-se necessária? Para indicar qual é a operação que você deve realizar primeiramente. Tá? Porque se você, dependendo da forma que você realiza, os resultados vão ser diferentes. Agora, comutativa. O nome já está falando. Comutar. No sentido do que? De você trocar a ordem. Então, a gente fala que uma operação é associativa, ou é comutativa sobre um conjunto E, no caso, quando você pega quaisquer dois elementos desse conjunto E, a operação estrela que a gente está tomando em questão. Se você fizer x estrela y, tem que ser igual a y estrela x. Então, a operação é comutativa quando x estrela y é igual a y estrela x. Certo? Um exemplo, vamos começar com adição e multiplicação sobre todos os conjuntos numéricos. Tá? Naturais, reais, racionais, inteiros, complexos. A adição e a multiplicação sobre todos esses conjuntos, ela é a comutativa. Por que ela é comutativa? Se eu pego dois elementos, peguei no caso aqui o conjunto numéricos complexo. Se eu fizer x mais y, é igual a y mais x. E também, se eu pegar dois elementos dos inteiros para multiplicação, x vezes y é igual a y vezes x. Então lembra, para mostrar que é comutativo, você tem que mostrar que esse lado é igual a esse e esse igual a esse, para quaisquer dois elementos. Vamos ver mais um outro exemplo. A adição também nas matrizes, ela também é comutativa no conjunto das matrizes. Por quê? Se eu pegar duas matrizes A e B e fizer A mais B é igual a B mais A. Também vale para a matriz. Agora vamos ver contra exemplos de operações que não são comutativas, ou seja, x estrela y é diferente de y estrela x. O primeiro caso é da potenciação dos naturais. Por que da potenciação dos naturais? Olha só. 2 elevado a 3 é 8. Agora, se eu fizer 3 elevado a 2 é 9. Ou seja, então, se eu fizer a operação de composição, se eu tivesse aqui, ó, 2 estrela y, e essa operação aqui fosse a minha operação de potenciação, a ordem vai afetar, não vai? Se eu fizer 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2. A divisão também não é comutativa nos reais. Por quê? Se eu pegar um número A e dividir por B, ele vai ser diferente do B dividido por A. Por exemplo, 24 dividido por 4 é diferente de 4 dividido por 24. A subtração também nos inteiros também não é comutativa. A ordem vai mudar, né? Se eu alterar
o valor vai alterar se eu mudar a ordem. Por exemplo, 2 menos 4, menos 2. E 4 menos 2 é 2. E a multiplicação também nas matrizes também não é comutativa. Isso a gente já viu algumas vezes, né? Se você pegar duas matrizes e fazer A vezes B, nem sempre vai ser igual a B vezes A. Por exemplo, se eu peguei essa matriz, ó, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, fizer o produto, ela vai dar essa matriz. 0, 2. Lembra lá? Linha, coluna, tranquilo. Se eu fizer o contrário agora, essa daqui vezes essa, vai dar tudo zero. Ou seja, a operação de multiplicação das matrizes não é comutativa. Um outro exemplo também que não vale a comutatividade é na composição de funções. Se eu pego duas funções e falo, será que f composta g é igual a g composta f? Não, isso nem sempre. Acho que a gente já falou até no capítulo anterior disso, né? Por exemplo, se eu pego essa função f de x igual a 2x e g de x igual a x quadrado, se eu fizer f composta com g, vai dar 2x ao quadrado. Se eu fizer g composta com f, vai dar 4x ao quadrado. Ou seja, elas são diferentes na composição. Certo? A terceira propriedade que a gente vai ver sobre operações é do elemento neutro. Quando que existe um elemento neutro para uma operação? Essa é a nossa pergunta. Quando que essa operação tem elemento neutro? O que significa elemento neutro? O nome já está falando neutro. Ele vai ser um elemento neutro para aquela operação em questão. Ou seja, é um elemento que ele não interfere em nada na nossa operação. Você pode colocar ele, que o resultado vai ser sempre o mesmo para aquela determinada operação. Porque o elemento neutro ele muda de uma operação para outra operação. Por exemplo, então aqui a gente define primeiro elemento neutro à esquerda. Quando que um elemento neutro à esquerda? Então, um elemento Ezinho do conjunto E é chamado de elemento neutro à esquerda quando ele estiver à esquerda da operação e for fazer E operado com X é igual a X. E elemento neutro vai ser à direita quando ele estiver à direita da operação. Então, X operado estrela com E é igual a X. Então, aqui, elemento neutro à esquerda e à direita. Vai ter exemplos que existe elemento neutro à direita e não existe elemento neutro à esquerda. Interessante. E quando que ele vai ser chamado exatamente de elemento neutro? Ele vai ser chamado exatamente de elemento neutro quando ele for elemento neutro à esquerda e elemento neutro à direita. Ou seja, ele tem que satisfazer as duas condições. Aí ele é elemento neutro. Então, se eu pedir para vocês verificarem, verifique se aquele elemento ele é neutro para aquela operação, ou encontre o elemento neutro. Você tem que verificar se ele é à esquerda ou à direita. Porém, se você já ter verificado que a operação é comutativa, se a operação for comutativa, então basta você verificar um lado. Porque se ela é comutativa, a gente já sabe que isso é igual a isso. Então, se ele é elemento neutro à esquerda, ele também vai ser elemento neutro à direita. Então, se a operação for comutativa, basta você achar o elemento neutro à esquerda ou à direita, que ele vai ser para os dois casos. Isso aí é bem legal vocês lembrarem. Tá? Vamos fazer alguns exemplos de elemento neutro. Vamos lá. Exemplos de elemento neutro da adição. Elemento neutro para uma operação. Na adição dos naturais, dos reais, dos conjuntos numéricos, o elemento neutro na adição é o zero. Por que é o zero? Sempre que eu pegar qualquer número numérico e somar com zero, vai dar o próprio elemento aqui. Tá? O elemento neutro na multiplicação desses conjuntos numéricos é o 1, porque qualquer número que eu pegar e multiplicar por 1 vai dar esse próprio número. O elemento neutro da adição das matrizes, na adição das matrizes, é a matriz nula. É aquela matriz que tem todas as entradas iguais a zero. Se eu pegar qualquer matriz A e somar com essa matriz nula, sempre vai dar a matriz A. O elemento neutro na multiplicação das matrizes é a matriz identidade. Lembra? Aqui que era a matriz identidade? É aquela matriz onde a diagonal principal era tudo igual a 1 e fora dela é 0. Essa daí é a matriz identidade. Ou seja, ela é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Quando eu fizer quando eu fizer uma matriz A vezes essa identidade, sempre vai dar a matriz A. O elemento neutro na composição de funções é a função identidade. O que é a função identidade? É aquela função que ela pega um elemento e leva dele mesmo, tá? Então, I de x é o próprio x. Essa daí era a minha
função identidade. Essa função identidade ela é chamada também de elemento neutro na composição de funções, porque sempre que eu fizer a composta de f com a função identidade, vai sempre ser igual à própria função f. Então a composta de funções possui elemento neutro, e o elemento neutro é a função identidade. Agora vamos ver agora exemplos de que não tem elemento neutro. Porque lembra, para ser elemento neutro tem que ser tanto a esquerda quanto a direita. Tá? Olha esse caso aqui. A subtração dos inteiros, ela só possui elemento neutro à direita, que é o zero. Mas ela não possui elemento neutro à esquerda. Por quê? Porque sempre quando eu fizer x menos zero, a operação é a subtração. Vai dar o próprio x, certo? Agora, à esquerda, não existe nenhum cara aqui fixo. Lembre que o elemento neutro tem que ser fixo para todos os números. Não vai existir nenhum cara aqui que eu fizer e menos o x, vai dar o próprio x. Para qualquer número x, onde esse é fixo. Ou seja, ele não tem elemento neutro à esquerda. Então, dessa forma, ele não vai ter elemento neutro. Na divisão também. A divisão nos reais, ela tem elemento neutro à direita, que é o número 1, mas ela não tem elemento neutro à esquerda. Por quê? Sempre que eu fizer x dividido por 1, sempre vai dar x, para qualquer x. Certo? Agora, existe algum cara fixo que eu fizer e dividido por x vai dar o x? Não existe, ou seja, não tem nenhum cara fixo para que qualquer x que eu fizer isso vai dar o próprio x, ou seja, não tem elemento neutro à esquerda, só elemento neutro à direita. Dessa forma, a divisão não possui elemento neutro, porque a pergunta é, ela possui elemento neutro? Então ele tem que ser elemento neutro à direita e à esquerda. Não, então ele não possui elemento neutro, certo? Bom, uma pergunta que pode surgir é o seguinte: se essa operação tem elemento neutro, será que esse elemento neutro é único? Por exemplo, igual na adição dos conjuntos numéricos, o elemento neutro é o zero. Será que a adição possui um outro elemento neutro? Na multiplicação é o 1. Será que ela possui um outro elemento neutro? Na composição de função, é a função identidade. Será que a composição de função possui um outro elemento neutro? Essa é uma pergunta que pode surgir, e a resposta é não. Por quê? Por causa dessa proposição. Se ela tem elemento neutro, esse elemento neutro é único, certo? Então, se ela possui um elemento neutro E, esse elemento neutro ele é único. Como que a gente prova isso? Geralmente, quando a gente quer provar alguma coisa de unicidade, que só tem um, a gente supõe que exista outro. Então, ó, por hipótese, E é elemento neutro, certo? Suponhamos que exista um outro elemento neutro em E. Chamamos de E1, certo? Chamamos de E1. Então, ó, por hipótese, o conjunto E tem um elemento neutro, que é esse Ezinho. Ele é elemento neutro. Eu quero provar que ele é único, só tem que ir como elemento neutro. Eu supus o quê? Que exista um outro elemento neutro no conjunto E, e eu chamei de E1. Então, a gente tem dois elementos neutros. Olha só. E operado com E1, como o E é elemento neutro por hipótese, E operado com E1 vai dar quanto? E1, certo? Agora, E operado com E1, aqui porque o E é elemento neutro. Agora, o E1, por hipótese, também não é elemento neutro?
Por definição, então, de elemento neutro, quando você pega qualquer cara e opera com elemento neutro, vai dar o próprio cara. Então, isso aqui também vai ser igual a E, porque E1 também é elemento neutro. Se você observar 1 e 2, ó, então, por 1 e 2, temos o quê? Isso não é igual a isso? Então, temos que o quê? Que E é igual a E1. Portanto, o elemento neutro é único. Então, eu supuso que existia um outro, chamei de E1, e mostrei o quê? Eles são exatamente o mesmo, tá? Pessoal, a gente finaliza aqui essa aula. Na próxima aula eu falo dos elementos simétricos, dos elementos simetrizados. Então, como atividade, vocês podem fazer os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse 1 e 2, ele pede para verificar se a operação é associativa, comutativa, se tem elemento neutro e tem simétrico. O que você deixa de fazer é o simétrico, tá? Que eu vou fazer na outra aula, mas você já consegue fazer para comutativa, associativa e elemento neutro. E dá para fazer também esses 3 exercícios aqui. Certo, pessoal? Até mais. Tchau.